Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. Então, eu queria trazer hoje para vocês aqui uma situação que nós presenciamos, né, no último filme que foi lançado do Adão Negro nos cinemas, né, desse universo cinematográfico da DC, né, o DCU, que nos deixou com um gostinho de esperança e que logo depois foi tirado de todos nós com a demissão do Henry Cavill, né? Então o que acontece? No final do filme do Adão Negro, houve uma situação onde o Superman, né, interpretado até então por Henry Cavill, ele aparece e vai meio que acertar as contas com o Adão Negro. A gente já viu nos quadrinhos e inclusive em animações essa situação, esse confronto acontecendo, né, entre o Superman e o Adão Negro. É um arco muito legal, né? Um arco muito emocionante e empolgante mesmo de acompanhar. E de repente seria uma forma da DC, inclusive, trazer os fãs, né, num hype em massa para os cinemas. Porque eu tenho certeza que iria empolgar muita gente, como também me empolgou aquela cena pós-crédito, pensando que de repente esse universo da DC pudesse voltar aos trilhos com esse arco, com esse filme que poderia ser lançado. Então, já que de certa forma foi tirado de todos nós essa esperança, né, de que houvesse a apresentação desse filme e desse arco nos cinemas, a gente pode aqui pelo menos tentar ter um vislumbre de como é que seria essa batalha, porque eu tenho certeza que seria bem interessante para vocês entender um pouco e saber da capacidade de cada um e como é que poderia ser essa luta nas telonas. Então vamos começar aqui com 4 aspectos básicos de cada um dos personagens. Eu quero começar primeiro falando sobre a origem dos poderes. E nesse aspecto eu queria falar para vocês que a origem dos poderes do Adão Negro basicamente vem do mago Shazam, né? O mesmo que dá os poderes para o herói Shazam. E esses poderes são bem parecidos, inclusive, com o do herói, né? Na verdade, são os mesmos poderes, só que vêm de entidades diferentes. Enquanto o Shazam vai ter seus poderes oriundos dos deuses, né, do Olimpo, o Adão Negro, vai ter os poderes vindos de seres das trevas, né, podemos dizer assim. Então são poderes de super velocidade, super força, de resistência, invulnerabilidade, coisas desse tipo. E além disso tem o raio de Zeus, né, que é aquele poder clássico do Shazam e do Adão Negro nos quadrinhos. Já o Superman, como a gente sabe, é um extraterrestre, ele não é da Terra, ele é vindo de Krypton, né? É inclusive chamado como o último filho de Krypton, né? E ele recebe todos os seus poderes do Sol Amarelo, que é o nosso Sol natural, né? E aí dentro dos poderes dele você já está cansado de saber que é o raio, visão de calor, tem o sopro congelante, super força, super velocidade, capacidade de voar, que também é um poder que o Adão Negro também manifesta. Então, eles têm esses poderes que são basicamente equiparados e que a gente pode dizer que esse seria um ponto em comum. E no segundo aspecto, eu queria pontuar para vocês as fraquezas de cada um. Pontos fracos. Eu quero falar para vocês aqui algo que muita gente já sabe, que é o ponto fraco do Superman, que é baseado na questão da kryptonita, que é um mineral vindo de Krypton e que enfraquece o Superman até ponto de quase o matar, né? Ele tem uma fraqueza que é por base de envenenamento por conta da kryptonita, né? E alguns vilões exploram esse aspecto para poder, de certa forma, tentar destruir o Azulão. Tendo em consideração isso, eu vou para um segundo ponto fraco do Superman, que é baseado em magia. E nesse ponto acaba que dando uma vantagem
para o Adão Negro, pois seus poderes são baseados completamente em magia. Ele é um ser que tem os poderes dele vindo de magia, então ele ganha vantagem sobre o Superman, né? E ele tem uma única fraqueza, que é a questão de um metal também, uma pedra também, que é basicamente parecido com a Kryptonita, que é vinda do local onde ele é oriundo, que é o metal etérneo, que é a única fraqueza que ele tem, a não ser a questão dele falar o próprio nome, que é algo que o destransforma e pode matá-lo. Mas aí ele teria que ser obrigado a falar o nome Shazam, né, para poder ser destruído. Então é algo que é quase que improvável que ele venha fazer isso, só sendo derrotado então pelo metal, pela pedra, né, de Eternium. Então nisso aí eu dou um ponto para o Adão Negro, e a gente já pode partir para o terceiro aspecto: habilidades de combate. E nas habilidades de combate, a gente tem aqui, de um lado, um peso pesado e do outro, um peso pesado também. Mas com uma grande diferença. O Adão Negro passou séculos preso, né? E aqui a gente está levando em consideração tudo que foi apresentado apenas no universo cinematográfico, tá, galera? Eu quero falar e deixar isso aqui bem claro, para que ninguém venha falar, mas isso aí já aconteceu assim nos quadrinhos, já aconteceu assim na animação, coisa e tal. Então, levando em consideração tudo que foi apresentado até agora nos cinemas, né? Eu tô falando da cena pós-crédito, tudo que ela poderia se transformar se progredisse, né? Naquela questão do Henry Cavill continuar como Superman e tudo mais. E aí, voltando ao que eu estava falando, né, a gente tem dois pesos pesados, um do lado do outro, e a diferença é que o Adão Negro, ele ficou muito tempo preso, ficou aprisionado por séculos, né, e isso impossibilitou que ele treinasse as suas habilidades como um anti-herói, né, que ele é, e pudesse explorar mais de seus poderes e saber até onde iria os seus limites de combate. Já o Superman, ele esteve durante todo esse tempo enfrentando diversos inimigos, tendo vários desafios e treinando as suas habilidades de combate, né? Aprimorando cada habilidade de combate e sendo um super-herói de fato, né? Vendo até onde iriam os seus limites, até onde iriam as suas capacidades e tendo vivência no campo de batalha. E isso dá uma grande vantagem para o Superman. E sabe o que é que também dá muita vantagem para o Superman? Ser inscrito nesse canal. Então, brincadeiras à parte, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço que você se inscreva, porque aí de fato você vai ter vantagem, porque aqui a gente traz as notícias, as informações, os arcos que a gente já vivenciou e acompanhou nos quadrinhos, nas séries, nos animes, enfim, todas as películas que de certa forma enriquecem, né, esse mundo nerd que a gente está inserido. Se inscreve aí se ainda não é inscrito, deixa o teu like, né, para fortalecer o canal e ativa as notificações, os sininhos. Então é isso, vamos para o quarto e último aspecto para a gente entender como é que seria esse combate entre esses dois titãs. E o próximo aspecto é feitos. Os feitos do Superman nas telonas ganham assim de lavada dos feitos do Adão Negro, né? Se você observar bem, ele enfrentou o General Zod na sua primeira empreitada, na sua primeira aparição, né, lá no filme do Homem de Aço. Ele também enfrentou depois, né, o Batman com preparo, né, e com um super preparo. O Batman também estava equipado com Kryptonita, né, e quase derrotou, né, o Superman no filme dele, mas ele conseguiu reverter a situação. O Superman depois, no mesmo filme, ainda enfrentou o Apocalipse e venceu. Apesar do vilão ter matado ele, ele acabou o matando também, o derrotando também, né? O Superman enfrentou também, quando retornou, depois de ter sido ressuscitado, a Liga da Justiça, né? Todos os membros da Liga da Justiça, ele enfrentou e conseguiu segurar a bronca, né? Ele enfrentou peso pesado como a Mulher Maravilha, como The Flash, como Cyborg. Então ele conseguiu lutar contra a Liga inteira. Ele também enfrentou o Lobo da Steppe e conseguiu derrotá-lo, né? Até com uma certa facilidade, como a gente pôde acompanhar no filme dos cortes, né? Do Snyder Cut, né? Então a gente vê que o Homem de Aço ele tem uma gama, né, de batalhas em que ele participou e venceu ou saiu com vantagem
de cada uma delas que ele fez. Já o Adão Negro, ele enfrentou o pessoal da Força Tarefa X, que são basicamente soldados armados, né? O pessoal da Intergang, e também enfrentou toda a equipe da Sociedade da Justiça, que em comparação ao que o Superman fez com a Liga da Justiça, seria mais ou menos a equivalência que a gente pode encontrar nesse confronto, né, de feitos entre os dois. Mas de vilão mesmo, assim, que a gente pode falar, o Superman enfrentou muito mais do que o Adão Negro, tendo em vista que o Adão Negro no seu filme enfrentou apenas o demônio Sabbac, né? E Sabbac é, de certa forma, um vilão de peso, é incontestável. Mas em relação a tudo que o Homem de Aço enfrentou nessa empreitada cinematográfica dentro do universo da DC, não se equipara, né? Não se encontra uma equivalência entre os feitos de um e de outro. O que me leva a crer que o Superman do universo cinematográfico da DC levaria muito mais vantagem em cima do Adão Negro. Claro, ele venceria com uma certa dificuldade, mas teria vantagem sim sobre o Adão Negro, e então eu daria a vitória, claro, ao Superman nessa batalha entre esses dois gigantes. A análise que eu posso fazer desse confronto que poderia ter acontecido, deixar a gente sonhar por um tempo, mas que de fato não aconteceu, acabou não acontecendo, porque agora a gente tem nova diretoria na DC, a gente tem uma nova jornada pela frente. Vamos torcer para que isso dê certo, que a DC finalmente encontre os trilhos, né, e que a gente possa acompanhar, né, toda essa nova jornada da DC nos cinemas. Mas, por enquanto, é só esperança, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a você por ter acompanhado até aqui e até o próximo turno.